Bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 45 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril e atenção, novos tiroteios na Vila Cruzeiro aumentam o número de vítimas nesta terrível guerra do tráfico de drogas. Até agora, uma criança foi ferida a bala. Esse é o destaque, com ele, Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Oi, André, bom dia para ti e para todo mundo que nos acompanha. E no Bang Bang de Porto Alegre, ninguém escapa, nem mesmo as crianças. Uma menina de 7 anos foi ferida a tiros durante uma execução no bairro Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre. E uma informação, André, que a gente acaba de receber. Mais uma pessoa foi morta, encontrada morta há pouco, bem perto do postão da Cruzeiro. Nossa equipe está apurando as informações. E em seguida a gente volta com o balanço do final de semana. Nossa. E a informação de agora, de uma pessoa executada atrás do postão da Cruzeiro. 11h46, portanto, a informação que nos traz nesse momento Lucas Abate, chegando a pelo menos então 14 mortos, é isso? Fazendo um cálculo rápido, essa é a violência devido à disputa pelo tráfico de drogas na zona sul de Porto Alegre. Me parece que chegamos a 14. Em meio a tudo isso, pessoas feridas, sábado, uma festa de aniversário, uma criança ferida. Então, pelo visto, esse é o número, 14 pessoas em pelo menos aí 2, 3 semanas, talvez um pouco mais. Em seguida, o Lucas volta trazendo outros detalhes e ainda o detalhe deste último crime. Como disse agora o Lucas, perto do posto da Vila Cruzeiro. Lembrando que exatas 2 semanas o posto ficou fechado devido à troca de tiros que aconteceu junto ao posto da Vila Cruzeiro, na zona sul aqui de Porto Alegre. 11 horas e 47 minutos, em seguida o Lucas vai atualizar, vai pegar as informações certinho do que está acontecendo e em seguida a gente atualiza. E você vai ver daqui a pouco também as informações desta imagem. Um homem que foi atropelado e depois agredido pelas mesmas pessoas. Olha, só posso adiantar que o atropelamento, ele não foi proposital por parte do motorista. A história, sim, é uma história confusa e já o Glauco Paza vai ao menos tentar explicar pra gente. E inclusive, Glauco, um atropelamento que acontece na faixa de segurança. Mas daqui a pouco o Glauco vai trazer os detalhes para a gente. 11h47, o empresário é executado a tiros dentro de uma lancheria em Sapucaia do Sul. Destaque com ele, Glauco, falamos há pouco para todo o Brasil, porque a polícia ainda não sabe quem foi e onde está esse atirador, não é mesmo, Glauco? Bom dia. Em seguida, o Glauco. Ok. Em seguida, o Glauco, 11h48, nós mostramos, inclusive, para todo o Brasil esse destaque. O apelido dele é Juruna, né? Juruna. Esse homem, e eu trago o nome dele correto agora, o nome desse homem é Charles Antunes da Costa. Estava no restaurante com a esposa, 2h30 da tarde. Olha ali, para ali a imagem. Tá, ali de preto está a esposa e acima, né, na imagem, ok, já chamo o Glauco, acima dela, né, ali na imagem, no caso, ao lado, estava o homem almoçando, 2h30 da tarde. Quando entra o atirador, que inclusive pede para todo mundo fazer silêncio, e vai a queima-roupa e atira. Aí, ó, ele faz silêncio quando entra. A arma já na mão. Se aproxima, né, da mira, para quem ele queria, né, quem queria atirar. Ó, para aí a imagem, só para a gente entender, tem uma flechinha ali que mostra a vítima e do lado a esposa que está com uma roupa preta. Ele entrando, faz, ó, silêncio, ou seja, já é um recado para quem está dentro desse restaurante. Se aproxima e atira. Olha, as pessoas, com o barulho, Glauco, as pessoas se agacham. Isso tudo dentro de uma lancheria de um restaurante aqui em Sapucaia do Sul, não é mesmo? Glauco Paza. Oi, Glauco. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente fala bom dia, mas sabe que tem muita coisa ruim para falar. Infelizmente, este é um caso, né? Que aconteceu, este empresário que deixa filhos, 3 filhos, André, deixa esposa, e um crime logo depois do meio-dia, em que pessoas estavam almoçando nessa lanchonete, o pavor que tomou conta daquele ambiente. Afinal de contas, essa vítima tinha antecedentes, tinha histórico policial. Já a gente fala mais sobre este crime, André. Não, e aquele medo constante, Glauco, porque sim, ele tinha antecedentes, não se sabe ao certo se era alguma dívida, se devia de alguma outra maneira, enfim, não se sabe, isso a polícia investiga. Agora, as pessoas do bem em meio a toda essa violência, Glauco. Isso nós temos acompanhado na Zona Sul de Porto Alegre, a mesma situação, quando hoje chegamos a 14 mortos, mais um morto, aqui na Zona Sul, na Vila
Vila Cruzeiro também por causa de disputas de grupos rivais. E aí o momento que este homem se aproxima, 2h30 da tarde, pessoal almoçando, todo mundo ali tranquilamente. Ó, ele entra, tem uma senhora que atravessa, ele vai tentando identificar onde é que está, né, o alvo dele. E volta ali, volta a imagem, tem até uma criança sentada ali, correto? Olha ali, ó. Olha ali. Na entrada tem uma senhora com uma criancinha, gente. Isso junto, no mesmo prédio, no mesmo restaurante, só que numa sala ao lado. E aí ele segue por aqui, pode largar a imagem, né, Glauco? Ele segue, faz silêncio, pede silêncio, ou seja, né, faz de conta que não está me vendo e atira. As pessoas se assustam, saem. Certamente porque alguém viu ele fazendo o gesto de pegar a arma, né? Não, e ele entra, ó, ele já pegou ali a arma e já faz, ó, silêncio. Já na entrada, ele já pega, já sacou a arma. Tem duas pessoas aqui, outras na outra mesa, quer dizer, muita gente ainda almoçando, quando o homem recebe o tiro ao lado, a esposa, que desesperada, ela vai para cima dele, vai para cima do marido e tenta ajudá-lo, né? Tenta salvá-lo. Mas daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes do que aconteceu na sexta-feira em Sapucaia do Sul. Lembrando que o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, estamos de volta, 11h54. Agora eu tenho uma dica para quem faz uso de medicamentos genéricos. A hora de economizar é agora. Sabe por quê? Porque a Panvel segurou o aumento. Lembra que o aumento agora a partir de abril? Pois a Panvel segurou o aumento. É isso mesmo, são os últimos dias dos medicamentos genéricos com preços ainda lá de março, valendo nas lojas, no site, no aplicativo e no Alô Panvel. E ainda com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Ah, e você ainda não tem o aplicativo Panvel? Não tem ainda? Eu tenho o meu. Aplicativo Panvel, então vai lá, baixa o seu aplicativo e você tem aí diversas oportunidades de aproveitar todos os descontos, porque ele é super prático de usar. Você encontra tudo o que precisa e ainda pode escolher se quer receber a compra pela entrega rápida em casa em até 2 horas ou retirar na loja mais próxima. Baixe agora mesmo e aproveite os últimos dias de genéricos sem aumento na Panvel. Panvel, bem você, você bem. Aproveite, portanto, desconto, já teve aumento agora em abril. E a Panvel, portanto, segurando por mais alguns dias e você paga em 10 vezes sem juros. Muito bem, agora 11h55, está na hora da gente falar de esporte. O Grêmio foi pentacampeão gaúcho depois de vencer o Ipiranga na Arena. Só que o título estadual já vai virar passado no tricolor. Começa o foco na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é mesmo, Matheus Schenck e Glauco Paz? E aí? Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo certo, bom dia André, bom dia Glauco, bom dia a todo mundo. Ô Glauco Paza, e essa camisa aqui saiu para um dos telespectadores aqui do SBT Rio Grande, né? Ah, mas vamos confidenciar o que a gente estava conversando. O quê? Ah, ninguém vai acertar. É verdade. Quem fez o primeiro gol? Ah, ninguém vai acertar. Acertou. Ninguém chutou o Bruno Alves como o primeiro gol do Grêmio. Acertou sim. Daqui a pouquinho eu conto quem é que ganhou. Mas olha só, o Roger Machado, no sábado, falou que o Grêmio fecha um ciclo, né, Glauco? Com o título do Campeonato Gaúcho, o 5º título seguido. E agora inicia um novo ciclo para a Série B. Eu estava na Arena no sábado e conto a história deste ciclo de Campeonato Gaúcho, que se encerrou com a conquista em cima do Ipiranga. Olha aí. Esta cena se repetiu pelo 5º ano seguido. O Grêmio é pentacampeão gaúcho, algo que não acontecia desde o fim dos anos 80. Taça levantada graças aos zagueiros, heróis improváveis. Bruno Alves fez o primeiro, Rodrigues o segundo. Eric descontou nos 2-1 que garantiram o título gremista. Mas lá atrás não dava para imaginar favoritismo para o Grêmio, vamos ser sinceros. A campanha começou com o time de transição, contando com 2 gols do artilheiro Elias. Apesar da campanha de liderança, o futebol gremista ficou devendo quando o time principal começou a jogar. Wagner Mancini estava pressionado. Eu respeito muito o trabalho do Wagner, eu acompanho o trabalho do Wagner, acredito no trabalho do Wagner, agora cumplicidade não. Cumplicidade não existe, aqui não existe nenhum cúmplice. Apesar da liderança e da invencibilidade no gauchão,
Mancini caiu. O Grêmio apostou no velho conhecido Roger Machado para se reerguer. É preciso uma construção, é preciso um desenvolvimento, né? É preciso finalizar um ciclo, né? Para iniciar um outro ciclo vitorioso. A estreia não poderia ter sido melhor. Os 4-0 no São Luís empolgaram. Mas a derrota para o Inter no Beira-Rio assustou. Na minha história de Grenais, eu não vi nada parecido. Foi uma atuação péssima, horrorosa, abaixo da crítica. Só que muita coisa mudou depois daquele Grenal. Bitelo se firmou na equipe e o esquema com 3 volantes passou a dar certo. Tão certo que é só ver o placar na semifinal contra o próprio Inter no Beira-Rio. 3-0. Bem feito. A vaga na final, no Grenal da Arena, foi confirmada com o regulamento debaixo do braço. Uma semana depois, o Grêmio foi o primeiro time a bater o Ipiranga em Erechim em todo o Gauchão 2022. O Roger é um cara muito identificado com o Grêmio, ele sabe as características que o torcedor do Grêmio gosta. Ele sabe, a forma de jogar do Grêmio é uma forma muito peculiar. Tudo terminou com a festa na Arena, diante de 43 mil torcedores. Grêmio 2-1 no Ipiranga no último jogo do campeonato. Mas a festa pro elenco tem prazo para acabar. Terça-feira, o time se reapresenta e começa a pensar na Ponte Preta. A Série B do Campeonato Brasileiro vem aí. A direção está fazendo os esforços possíveis para que a gente agregue qualidade ao nosso elenco, características diferentes, né, para que dentro dessa estrutura que agora a gente encontrou, a gente tem essas peças de reposição, né, tem a leveza, tem a peça de substituições leve pelos lados para que a gente consiga, né, as trocas para refrescar a equipe quando tiver o desgaste. Eu vou confessar para vocês que André Rara estava rindo de mim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Me fala agora. Nada. Ei, nada. O boneco de Eu posto? me mexo falando, acontece. Boneco de posto? Só faltam os braços, né? Mas enfim, já vou ficar parado aqui, ó. Ó. Não, é que a gente analisa sempre tudo. A gente A expressão corporal. Exatamente. Mas eu tá sou, ótimo. sou bem expressivo. A gente já tá vendo os gols aí. Ô, Glauco, 2-1, gols dos zagueiros. Título mais do que merecido pro melhor time do campeonato, né? E eu falei certo ali, ou eu estava errado, quando disse que quando o Gauchão começou, o Grêmio não era favorito. Não era favorito, mas eu vou acrescentar um negócio aí. Com todo respeito ao Ipiranga, que chegou com méritos, muitos méritos, tem tudo para subir para a Série B, o Grêmio ganhou o campeonato ao vencer por 3-0 no Beira-Rio. Verdade. Tá? Para mim, é o resumo da ópera. E falou muito bem dos zagueiros, eles realmente foram importantes, mas se não fosse o Churin também com aquele pênalti que ele conseguiu lá no Colosso da Lagoa... Quem diria, né? Quem diria? Um dos heróis improváveis, né, o Churin? Acontece. Tá indo embora, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar pra você com mais detalhes. Mas seguinte, volta pra cá, porque eu quero mostrar quem é que ganhou a camisa, Glauco Pazza. Quem ganhou a camisa? Não Quem? foi você, Glauco. Não é fake isso, né? O quê? Esse palpite. Não, bota na A tela. pessoa mandou antes do gol acontecer. Sim, a Débora, lá de Estância Velha, parabéns pra Débora, a gente já tá entrando em contato com ela para retirar Mansa. a camisa do Grêmio aqui. Ela venceu e chutou o Bruno Alves como autor do primeiro gol. Ela do chutou Grêmio. o Bruno Alves e o juiz não deu nada? Não deu nada. deu? Não deu Ah, nada. puxa. Mas enfim. Ô Glauco, a gente falou ali do mercado da bola do Grêmio. Eu quero chamar para você porque tem muita novidade no elenco do Grêmio para a Série B. O mercado está se movimentando e o Grêmio está Mas mudando o mercado esse não é elenco. do Inter? Também. E tem aquele outro, né? O Walter Mercado, né? Ah, Tinha. Tinha. Enfim. Vamos botar... tinha pra ti, ingrato. Meu Deus. Caiu até o ponto aqui, ó. Fiquei tão desconcertado. Mas enfim, bota na tela aí ó, o mercado do Grêmio enquanto eu tento ajeitar esse ponto. Olha aí, ó. Tem muita novidade. Por quê? Edilson, Rodrigo Ferreira, Elkeson e Gabriel Teixeira. Reforços confirmados para a Série B. Os dois últimos ali, ó, o Elkeson. Bota ali de novo, tá valendo. Não, mas eu sou mais bonito, deixa. Me botou o Supla. Botou o Supla aí como quem tá chegando. É verdade, né? O Elkeson, vai tirar a frase aí, pessoal. Rindo? O Elkeson Tá e o Gabriel saindo rindo. Teixeira. Calma, deixa eu ir com Glauco. Tá saindo rindo. Cara. Vamos lá. O Elkeson e o Gabriel Teixeira foram confirmados como reforços, tá? O Denis confirmou na entrevista de sábado. Estão indo embora o Rildo, que para nossa produção ficou rindo, mas enfim. É o Rildo, o Vini Paulista, o Pedro Lucas, o Bob Sim, o Churin, que tá indo pro Atlético Goianiense, e o Jean-Pierre, que tá indo... O pessoal tá rindo aqui também. Tá o Jean-Pierre, rindo, que tá indo pro Avaí. Muitas novidades, o Grêmio tá se mexendo, né, Glauco? Tá contratando, tá mandando embora alguns jogadores.
é o Grêmio se preparando para uma Série B que vai ser difícil, né? Precisa grupo, precisa qualidade, precisa grupo. Tem que reforçar, né? Um cara que não vai jogar a Série B pelo Grêmio é o que a gente vai ver fazendo gol daqui a pouquinho. TT, o cara estreou na França metendo um golaço, Glauco. Não sei se você viu o gol do TT. Não vi. Tá, e o nosso pessoal também não tá vendo ainda. Vamos botar aí, pessoal. Aí, gol do TT e um belo gol de canhota. Olha o chute do cara, rapaz. Categoria, hein? Parece eu nos meus velhos tempos, quando eu ainda acreditava que seria jogador. Deu tão certo que estou aqui. Aí, ó, 3-2 pro Leão. Tem muita ginga, né, André Rara? Ele tem muita ginga, né? Principalmente pra aqui, ó. Lambada voltou a ser sucesso. Hoje é o dia, né? Eu não sou do tempo da lambada, não. Tá. Dois aqui nesse estúdio são. Dois aqui são, eu não sou. Tá. Peraí, só um pouquinho, atenção, só um pouquinho. Gente, agora deixa eu falar sério. Estávamos falando há pouco sobre a briga de facções Zona Sul de Porto Alegre. Tem um chamado do Lucas Abate urgente agora, atualizando as informações. Foi agorinha, mais uma morte devido a essas disputas, não é mesmo, Lucas? E pelas nossas contas, André, a 14ª morte que acontece aqui na Zona Sul, na região da Cruzeiro, nos últimos dias, por conta dessa guerra do tráfico de drogas. Esse caso aconteceu há pouco. Cristiano Mazzoni vai mostrar, nosso cinegrafista, numa borracharia que fica bem perto do postão da Cruzeiro. Informações ainda iniciais, preliminares da polícia, é de que os criminosos chegaram em um carro preto, seria um Prisma cinza, passaram e atiraram diversas vezes, pelo menos 9 vezes, contra um homem que está morto dentro dessa borracharia. Tem toda a movimentação policial agora, Brigada Militar cercando o local, e a gente consegue ver também que outras pessoas familiares das vítimas estão fazendo um protesto por aqui, estão gritando bastante, e muitos moradores também olhando toda essa situação. Eu repito a informação, André, um crime que aconteceu a menos de 100 metros, 150 metros do postão da Cruzeiro, uma região bastante movimentada. A gente chegou há pouco aqui no local, vamos buscar novas informações e em seguida voltamos com mais detalhes desse crime que eu repito, 14ª morte que aconteceu nesses confrontos no bairro Cruzeiro, Zona Sul de Porto Alegre. Isso aqui é pouco mais de 2, 3 semanas, né, Lucas? Essas 14 mortes, inclusive... Isso, nos últimos 15 dias, André, e até na sequência a gente vai trazer mais informações, porque o final de semana foi bastante conturbado por aqui. Teve uma outra execução que aconteceu nas imediações da Cruzeiro também. Um homem, um líder do tráfico de drogas, foi morto e nessa ocasião até mesmo uma criança, uma menina de 7 anos que nada tinha a ver com a história e foi baleada e está internada em estado grave no hospital de pronto-socorro. Obrigado, Lucas. Em seguida, outros detalhes, 12:05, voltamos a falar, pode vir pra gente, 21 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. A gente volta a falar da dupla Grenal. Hoje, 4 de abril, aniversário do Internacional, não é verdade? Exatamente. E o anúncio de Paulo Autuori, um dos caras com uma das vozes mais bonitas do futebol, né, Glauco? Como diria Djavan, ele gosta muito de Djavan, gosta muito música brasileira. É um belo papo o Paulo Autuori, mas o Inter buscou para dar um jeito no futebol. É verdade. O Paulo Autuori foi apresentado na manhã de hoje como novo diretor do Internacional e ele falou bastante sobre o Medina, sobre o técnico colorado, foi bastante elogioso. O Autuori, a gente confere esse trechinho da entrevista dele. O Medina tem uma coisa extraordinária que é saber ler o contexto. Por vezes, alguns profissionais, quando trabalham fora do país, tentam apenas repetir aquilo que faziam nos seus países, com culturas, hábitos, costumes distintos. Então, a importância de você estar sempre a ler o contexto, se adaptar a isso, sem jamais ferir a sua ideia, os princípios e valores com os quais vive e trabalha. Eu acho que o Medina nisso é extraordinário no pouco tempo que eu tive que ver. Já falei isso pessoalmente para ele, porque essa visão já tinha antes de estar aqui. Legal. Paulo Autuori, então, novo diretor do Internacional. Baita reforço. Agora, hoje é aniversário. O presente ideal para o Inter, sabe qual seria? Qual? Um técnico com o nome Abel. Quem é que foi campeão em São Paulo? Abel Ferreira. Quem foi campeão no Rio? Abel Braga. Então tem uma lista aqui, ó. Tem o Abel Camargo, que é músico aqui em Porto Alegre. O Abel Rocha já foi maestro da OSPA. Tem ali na região da Serra, Abel Caim de Moraes. De repente o Inter ia atrás de um Abel, né? Abel Paza, talvez? Não, esse não tem, mas poderia. Mas enfim, o Paulo Autuori, que é um dos reforços do Internacional nesse momento pós-Campeonato Gaúcho, a gente tem também novidades do mercado colorado para botar na tela para você. O Autuori está confirmado, Carlos de Penha foi apresentado ontem, uruguaio,
Os dois ali, o Alan Patrick e o Vitão, estão só pelo anúncio, já estão encaminhados também. E quem está saindo é o Palácios, está sendo vendido para o Vasco da Gama. Mas enfim, amanhã tem super terça aqui no SBT. Opa, que maravilha. Amanhã é aquele dia, tomara, eu não sei se vai estar chovendo, mas podia, né? Tá chovendo, aquela chuvinha não vai boa, uma pipoquinha de tarde. Não vai estar chovendo? Não. Vai ter sol? Mas com sol também é bom. Ah, mas tudo bem. Pode ser com sol, pode ser com chuva, é super terça no SBT. Você ligado no SBT, preparado para a super terça de futebol? Tá imperdível. 3h45 da tarde tem Manchester City e Atlético de Madrid pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. É Guardiola contra Simeone ao vivo no campo do SBT. E ainda tem mais. 9h15 tem Libertadores com a abertura da fase de grupos da maior competição do nosso continente. Tem Flamengo contra Sporting Cristal do Peru. E essa estreia do Gabigol, Arrascaeta e companhia, você confere aqui, claro. Enquanto isso, no mesmo horário, parte do Brasil fica com Always Ready da Bolívia e Corinthians, o todo-poderoso Timão, sonhando com o bicampeonato da América. Ufa, anotou aí? Nessa terça, 3h45 da tarde, tem Liga dos Campeões e 9h15 da noite é hora de Libertadores, tudo ao vivo na tela do SBT. Então tá, de tarde, Liga dos Campeões, Manchester City contra Atlético de Madrid. De noite, aqui para nós, aqui no Rio Grande do Sul, tem Flamengo e Sporting Cristal. E a nossa homenagem ao Internacional pelo aniversário, né? Parabéns Parabéns pro Colorados. Internacional. Mais um ano, 113 anos, o Glauco viu mais ou menos uns 110. Né? Na verdade, eu e o André estávamos lá. Olha aí, ó. Olha, desde o início, né? Quanta história, gente. Tá aí O Glauco estava lá desde o início. Sensacional. Está nas nossas redes sociais, nosso feliz aniversário. Nas nossas redes sociais aí, diversas imagens, a nossa homenagem, parabéns ao Internacional, né? Tá aí o clube com 113 anos, nesta segunda-feira, 4 de abril. Voltamos amanhã, portanto? Voltamos amanhã. Não, eu continuo hoje. Eu estou falando com o Matheus Schenck, mas tá omitido esse guri. Até amanhã, então. Guri, Valeu. Tchau. Meio-dia e 9 minutos, 21 graus. Atenção para essa imagem, briga generalizada e tumulto no centro de Canela. Olha, era só que faltava Canela, porque eu acho que todos os outros municípios a gente já mostrou confusão, né? Ou quase todos os outros. Agora em Canela, cidade turística, o que aconteceu com essa turma aí, hein, ô Glauco? A gente volta a falar de futebol, só que pelo lado extremamente negativo, porque a informação que nós temos é que esta briga aí, pelo menos uma delas, teve ligação com torcida. Torcedores do Grêmio envolvidos em discussão, em briga, pancadaria com motoboys. Tá? Essas imagens são de sábado à noite em Canela, como você falou. Dá para ver, inclusive, numa das imagens, né, a catedral, né, lá atrás, iluminada, belíssima. Isso é pertinho daquele museu que se transformou aí, a estação férrea, né, Luciano? Isso, exatamente. Na rua principal ali, né? Rua principal, pertinho Quer dizer, da praça. Não é uma atração turística, tá, pessoal? Isso aí é lamentável, aliás, mas em frente aconteceu. à praça ali, Isso mesmo. A Brigada Militar, ela está investigando o motivo desta briga, desta pancadaria. E eu repito, isso aconteceu no local de acesso de turistas, olha, muita circulação de turistas ali no centro de Canela e que não podem estar assistindo a este episódio lamentável, tá? Pancadaria envolvendo torcedores e motoboys. A explicação a gente está esperando ainda para saber. Muito bem, e aí, Canela, querida cidade de Canela, na Serra, cidade turística, infelizmente a gente mostrando aí uns marmanjos, né? Uns marmanjos e tem mulher no meio, inclusive com a camisa ali do Grêmio, correto? Exatamente. Tem mulheres participando dessa briga, dessa confusão ali do outro lado da rua, o pessoal provocando, aí os motoboys param e começa a confusão. E é capacete, olha aquele ali com capacete na mão batendo, é isso? O que ele tinha na mão? Tinha algo na mão batendo. Confusão. Mas aí é aquela história, briga e depois termina e não vai adiante. Mas aí, né? Tá aí para todo... Eu só imagino um turista chegando em Canela, né? Cidade bonita, toda colorida, agora para Páscoa e o cartão de visita, uma briga por causa E não teve registro, futebol. tá? Não teve registro. Só das imagens. Está aí, portanto, registradas em imagens essa confusão em Canela. 12h12, teve apreensão de drogas, acidente de trânsito e até super maconha. São os destaques do Giro de Notícias. 55 pés de maconha eram cultivados em uma estufa, no fundo de uma casa em Balneário Pinhal. As plantas seriam utilizadas para a produção da droga conhecida como skunk, a super maconha, que é mais potente.
No local ainda foram apreendidos 2 aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, um exaustor e 14 painéis de LED. Um homem de 23 anos foi preso e o material apreendido. A carga lotou 3 caminhonetes da Brigada Militar. Traficantes argentinos foram presos no sábado em Sarandi. No veículo tinha mais de 1.000 comprimidos de Boa Noite Cinderela. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal aconteceu na BR-386. No carro também foram encontrados carimbos médicos falsos e receituários adulterados. Os 2 estrangeiros informaram que entregariam a mercadoria em Porto Alegre. As drogas e o carro foram apreendidos. Acidente na BR-470 em Carlos Barbosa deixou 2 pessoas mortas e 2 feridas na tarde de sábado. O motorista da motocicleta, de 26 anos, e o carona do carro, de 66, não resistiram. A condutora do automóvel, com placas de Igrejinha, e uma criança que também estava no veículo, sofreram ferimentos leves. 12h e 13 minutos agora, atenção, voltamos a falar sobre a violência na Vila Cruzeiro, zona sul de Porto Alegre. Violência que já vem aí pelo menos há 2 semanas e agora, no final de semana, um homem morreu e 2 pessoas foram feridas a balas, entre elas uma criança de 7 anos. E agora de manhã, mais uma morte, mais uma pessoa morreu, vítima dessa disputa pelo tráfico. O Lucas está nesse momento e tem informações para a gente, inclusive no local onde aconteceu mais um crime, né, Lucas? Mais um crime, André, que acontece em plena luz do dia aqui na região da Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre. O crime de hoje aconteceu em frente a essa borracharia que fica bem perto do postão da Cruzeiro. A vítima estava dentro do local, a gente não tem informações se era proprietário, se estava ali nessa borracharia, mas os criminosos chegaram, abriram fogo, a gente consegue ver, e até tem imagens que a gente pode colocar na tela, André, de diversas cápsulas, serão cápsulas de pistola, pelo menos 9 cápsulas que estão espalhadas dentro da borracharia. A vítima que foi atingida por diversos disparos. Tudo isso, André, acontece em uma região bastante movimentada. Cristiano Mazzoni mostra imagens ao vivo agora do postão da Cruzeiro. Dá para contar por aqui, ó, entre 100 a 150 metros do postão da Cruzeiro. Lá embaixo tem o postão e foi um pouquinho mais para cima aqui nessa borracharia onde o crime aconteceu. Foi há pouco, foi por volta das 11 horas da manhã. A Brigada Militar também não faz muito tempo que chegou aqui no local, está fazendo isolamento e as equipes da Polícia Civil estão vindo para cá também. André, não tem informações ainda sobre a identidade da vítima, alguns familiares estão por aqui, mas a identidade não foi confirmada oficialmente. Mas a região da Cruzeiro vive uma guerra aí nos últimos dias, pelo menos 14 pessoas já foram assassinadas nas últimas 2 semanas e a gente lembra de um caso recente, do último sábado também. Uma liderança do tráfico de drogas foi executada durante uma festa infantil e nessa ocorrência uma criança de 7 anos de idade foi baleada e está internada em estado grave no hospital de pronto-socorro. E antes desse crime aqui acontecer, André, nós conversamos com o delegado Eibert Moreira, diretor do Departamento de Homicídios, e o que ele nos fala, vamos ouvir o que ele nos fala sobre essas ocorrências. Esse tipo de atentado que esses indivíduos estão praticando, eles acabam gerando danos colaterais, né? E pessoas que não estão envolvidas com o crime acabam sendo alvejadas nessa disputa. 12h e 16 minutos, portanto... André. Diga, Lucas. Não, e até uma informação sobre essas vítimas colaterais, que o delegado disse, muitas vezes pessoas que não estão ligadas. Uma cena, presenciei há pouco aqui na região da Cruzeiro, uma cena que chocou bastante quem percebeu. Saía um veículo escolar daqui, tem uma escola bem perto daqui também, ali para a Avenida Tronco. Esse veículo escolar saía cheio de criança e tinha um pequeno congestionamento, uma tranqueira aqui. E esse ônibus, André, vou pedir, deixa eu ver se não vem carro. Esse ônibus parou bem do lado dessa Kombi e o corpo da vítima está atrás da Kombi. E a gente via aquelas crianças dentro do veículo escolar, paradas, presenciando tudo isso e todas elas com a cabeça pro lado de fora da janela, presenciando mais um triste episódio de violência aqui nessa região. Em seguida o Lucas volta, agora 12h17, para quem não acompanhou, são já pelo menos 2 semanas. 2 semanas e 14 pessoas que morreram, vítimas de disputas na zona sul de Porto Alegre por locais de tráfico de vendas.
E aí o que acontece? A população no meio, né? No meio desses tiroteios. Agora de manhã, por volta de 11 horas, mais uma vítima, mais um morreu. Estava na oficina mecânica, não se sabe ao certo em que condições, o porquê estava ali. Ele foi, de fato, né, até este momento, foi a última pessoa vítima dessas disputas. 11 horas da manhã, dentro dessa oficina mecânica, foi alvejado com tiros. No sábado, uma festa de aniversário. Também houve vítima fatal e uma menina de 7 anos que ficou ferida. Ou seja, já, como disse o delegado Eibert, né, há consequências com relação a essas disputas, elas não se restringem a grupos rivais, mas a população que está perto, que mora, que está na região, que também é vítima dessa violência. O Lucas está lá ou já saiu? Em seguida o Lucas volta? Oi, André, Aí, sigo por aqui. Não, tá aí. O Lucas em seguida vai trazer os detalhes, está sendo feita a perícia nesse momento. E como chamou a atenção do Lucas, uma Kombi escolar, um micro-ônibus com crianças dentro, tinha congestionamento e as crianças vendo e acompanhando, né? Em plena segunda-feira, Glauco, mais essa violência aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Lamentável. Segue a perícia, né? Segue a perícia por aí, André. Lucas. Diga, Glauco. Não, uma informação importante é que o posto da Cruzeiro, que é muito importante para a região e que já ficou fechado em outra oportunidade por causa dos tiroteios, agora está funcionando, tá? Em seguida, o Lucas volta. Isso, há 2 semanas foi fechado o posto da Cruzeiro, ficou fechado durante toda a manhã, hoje funcionando normalmente, mas em seguida o Lucas volta com outras informações. Meio-dia 19, e você vai ver daqui a pouco as informações, a história sobre essa imagem aí. Um homem que foi atropelado e depois agredido. Tá? Ele foi atropelado e depois agredido. Pelas mesmas pessoas que atropelaram, então é isso, Glauco? Atropelaram, desceram do carro, foram lá e bateram nele, é isso? Exatamente. É isso que eu entendi? Isso Quer dizer, mesmo. está aí atravessando a rua numa faixa de segurança e aí eles descem e batem nesse homem. Isso mesmo. Voltam para bater neste atropelado. Não, e ele ainda que consegue se escapar, depois, olha ali eles chegando. E que pancada, põe a imagem de novo do atropelamento, porque foi assim, ó, gravíssimo. Olha ali, ó, gravíssimo. Mas que coisa. E não satisfeitos, foram lá. Agora, o atropelamento, ele não foi proposital, correto, Glauco? É a informação que nós temos. Agora, a partir do momento que eu vi a imagem, que eu vi essas pessoas que estavam dentro do carro voltando, eu achei, poxa, vão prestar socorro, né? Só que não. Vão lá e vão bater. Daqui a pouco a gente explica. E atenção para um flagrante de furto que aconteceu em Canoas. Câmeras de segurança mostram o instante em que um homem roubou bicicletas no centro da cidade. Glauco. Essa imagem aí, ela mostra tudo, né? Este homem ficou ali abaixadinho, com ferramentas, destravando essas bicicletas. Ele foi visto depois andando com essas bicicletas pela cidade, as pessoas suspeitaram, acabaram avisando a polícia. Lembrando que isso aconteceu em Canoas e verificando nas imagens, essas pessoas que observaram, estranharam esse homem com 2 bicicletas, aí viram que era o mesmo das imagens que estava furtando. E a prisão aconteceu então no bairro Matias Velho. Junto também estavam 2 celulares sem procedência. O dono de um dos aparelhos foi localizado e recebeu o celular de volta. Raridade, mas foi o que aconteceu. Ali ele guardando é um martelo, né? Parece que ele tá com um martelo. Arrebentando, né? Isso, tá com o martelo, coloca na sacolinha, ó, ali na mochila, põe nas costas. Faz de conta que tá saindo do trabalho, né, Glauco? Hein? Saindo do trabalho. E se não bastasse uma, levou a segunda. Olha ali, ó. Já levou a segunda junto, Tá ali. Com aí pedalando e vai levando a outra. E vai levando. Aí tu vê um cidadão assim na rua, né? A gente geralmente, o que aconteceu? Foi levar para consertar o pneu, alguma coisa assim. Mas neste caso, ele estava roubando, né? E na maior tranquilidade, tanto é que quem olhou, né, chama a atenção, chama. Mas, né, tem muitas explicações. Agora, nos dias de hoje, né, Glauco? É um cidadão carregando uma outra bicicleta e, infelizmente, a gente tem que desconfiar. Tem que suspeitar. E neste caso, dito e feito, hein, Glauco? Eu ficaria até mais tranquilo deixando minha bicicleta com uma corrente, um cadeado. Só que não adianta, né? Ele usou alicate, ele usou ali pois um mas martelo e conseguiu é o seguinte arrebentar. Também, né, Glauco? Às vezes tu coloca uma corrente fina, um cadeado fino, uma questão de respeito. Tipo assim, ó, tá protegido aqui, eu tô de olho. É o significado, né? Mas ele não tá nem aí.
e aí consegue sim, com o martelo, consegue abrir, consegue arrebentar e consegue levar. Mas a Guarda Municipal foi acionada pelos próprios moradores que viram que tinha alguma coisa errada, né, Glauco? Isso, até porque 2 bicicletas, né? Bom, aí pegaram ele no bairro Matias Velho. Pois é, será que ele tá preso, hein? Será? Ah, mas aí tá querendo demais, André. Hein? Poxa! Muito bem. Seguimos adiante, seguimos. Agora, 12h22, 21 graus a temperatura. Olha só, aproveitar a vida ao lado de quem se gosta, fazendo o que nos faz felizes, é uma verdadeira celebração. É ou não é verdade? E é para usufruir sempre das coisas boas da vida que ter saúde é fundamental. Para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, a gente tem uma dica para você, que é o plano de saúde da IBCM. São mais de 90 anos cuidando das famílias gaúchas com profissionalismo e carinho. A IBCM oferece, atenção, odontologia, muitas especialidades médicas, além de fono, físio e terapias diversas. E ó, para tudo ficar ainda melhor, com a IBCM você não tem aquelas taxas de consultas e de exames, e assim você, portanto, sabe o valor certinho que vai pagar. Celebre a vida todos os dias, cuide já da sua saúde. Então ligue agora mesmo, 0800 647 5511, está aqui embaixo o número, ou chame no WhatsApp que também está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Um abraço aos amigos da IBCM e atenção, aberta a temporada da agulha no braço. Começou hoje a vacinação contra a gripe. Aqui em Porto Alegre, 124 unidades de saúde estão aplicando as doses. O colega Guilherme Roquete está em um desses pontos e vai contar pra gente como é que está a movimentação, não é mesmo, Gui? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, olha só, eu tô no posto modelo... Não, pera aí um pouquinho. O posto modelo tá ali, tá? Vocês estão vendo ele ali atrás, do outro lado da Avenida Jerônimo de Ornelas. Eu tô exatamente na igreja Nossa Senhora do Líbano, aqui ao lado da igreja, a igreja tá aqui, que é então aonde está sendo feita a aplicação das doses para gripe. Porque aqui o pessoal deslocou um pouco esse serviço e veio para esse outro lado, até para poder não misturar tanto o pessoal. Hoje, então, André, começa a aplicação das doses para quem tem 60 anos de idade ou mais e também para profissionais da saúde. Só que eles precisam comprovar tanto a idade quanto o vínculo empregatício. Até tem algumas pessoas na fila aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha para a senhora ao vivo aqui no SBT. É importante se vacinar contra a gripe? Muito importante, é fundamental. Há quanto tempo a senhora se vacina já? Desde que começaram a aplicação. E desde então não se gripou? Nunca mais me gripei, graças a Deus. Perfeito, que bom. Deixa eu perguntar para a senhora também, se vacina sempre contra a gripe? Como é que... Sempre, sempre. Uns 15 anos que eu não pego gripe. Está garantido com a vacina? É muito segura. Perfeito, obrigado. Então vamos entrar aqui, André, onde está acontecendo a vacinação. Vou pedir licença para o pessoal. Com licença. Obrigado, com licença. Então, André, o que está acontecendo aqui? Esse é o espaço aqui na igreja Nossa Senhora do Líbano, aonde o pessoal está fazendo, então, a aplicação. Deixa eu passar para o ladinho aqui, enquanto o Cristiano faz as imagens aí. Enquanto o Cristiano está te mostrando, André, vou te dizer o seguinte, ó. A campanha, nessa primeira etapa, ela vai até o dia 30 de abril para esse público que a gente já falou. Idosos com 60 anos de idade ou mais e também para profissionais da saúde. É só trazer aqui uma carteira de identidade para comprovar que tem mais de 60 anos ou um comprovante de vínculo empregatício. E a segunda fase, André, da vacinação para gripe, ela começa no dia 2 de maio para crianças de 6 meses a menos de 5 anos, gestantes, mães de recém-nascidos, pessoas com deficiência ou pessoas que têm comorbidade. Esses aí, então, a partir do dia 2 de maio. Mas o importante é que a campanha já começou, já tem dose sendo aplicada aqui, mas essa não é a única campanha que começa hoje. Eu vou te dizer daqui a pouquinho. Assim que tu comentar aí a questão da gripe, André, eu quero voltar contigo para te dizer o seguinte, tem outra vacina também sendo aplicada. Em seguida o Guilherme vai contar para a gente que há uma outra campanha acontecendo e de extrema importância, afinal de contas, né, precisamos manter as doenças longe. Nós, até nesse período de pandemia, né, Glauco, a gente teve algumas alterações no calendário, na idade, então me parece que agora voltando ao que era o calendário de antes de pandemia, começando por esse grupo de 60 a mais,
justamente pela urgência que se tinha, né, na época da pandemia, de se vacinar com relação não só inicialmente à gripe e depois com o próprio coronavírus. Mas agora o calendário voltando ao normal, é muito importante que as pessoas se vacinem, porque André. assim como o coronavírus, sempre há variações do próprio influenza. E agora nós temos uma variação bastante forte também da gripe, por isso que é importante se vacinar. O Gui está na Nossa Senhora do Líbano, é uma igreja, fica bem ao lado, digamos assim, ao lado, né, do posto modelo, ali na Jerônimo de Ornelas, ou seja, está no posto modelo, atravessa Jerônimo de Ornelas, chega até esta igreja e ali estão aplicando as doses da vacina da gripe, não é, Gui? Exatamente. Aqui, todas essas doses aqui que vocês estão vendo são vacina da gripe, mas tem uma outra campanha que se inicia também nas 124 unidades de saúde. É a campanha da vacinação contra o sarampo, que deve ser feita, então, por enquanto, para que os profissionais da saúde possam atualizar a sua carteirinha. Mas depois do dia 2 de maio, aí sim, Cristiano, vamos vir para cá um pouquinho. Aí sim, depois do dia 2 de maio, é para crianças. E é por isso que eu quero conversar com a Karen, que é a coordenadora adjunta aqui do Posto Modelo, para nos dizer o seguinte: Karen, com a pandemia diminuiu o número da gurizada, né, dos pais trazendo os filhos aqui para se vacinar contra o sarampo. Por isso é importante aproveitar agora para a gurizada, depois do dia 2 de maio, atualizar a carteirinha. Isso, bom dia, tudo bem? Com certeza, agora na pandemia a gente teve números bem importantes de diminuição da procura da vacina. Então podem procurar para atualizar o calendário vacinal, ou depois do dia 2 de maio vai ser aberta para demais. No momento, a campanha do sarampo somente para profissionais da saúde. E aí procura o Posto Modelo lá na frente, né? Lá na frente, isso. A gente teve que separar um pouquinho para poder manejar e organizar o fluxo melhor. Então é isso, André. Tá aí o serviço completo. Obrigado, Karen. Aqui na República, na Igreja Nossa Senhora do Líbano, a vacinação contra a gripe, que é essa que vocês estão vendo aqui do meu lado. E lá no Posto Modelo, a vacinação contra o sarampo, do outro lado ali da Jerônimo de Ornelas, André. Até daqui a pouco, Guilherme Roquete, meio-dia, 29 minutos. E atenção, violência em plena luz do dia. Isso dentro de uma lanchonete, dentro de um restaurante em Sapucaia do Sul. Tá aí o criminoso, revólver na mão. As imagens mostram ele entrando e procura quem era o alvo dele. Ele vai lá e a queima-roupa e atira. O Lucas Abate tem informações de mais um crime que aconteceu, portanto, em Sapucaia do Sul. O porquê já se sabe algo? A polícia tem alguma informação, hein, Lucas? Ainda não, André. A polícia ainda busca entender a motivação para esse crime, para a morte do Charles Antunes, de 40 anos, que foi morto dentro de uma lancheria enquanto almoçava em Sapucaia do Sul na última sexta-feira. As imagens, André, são bem claras, ao comprovar que ocorreu de fato uma execução. O criminoso entrou armado na lancheria, ele faz aquele sinal de silêncio para as pessoas que estavam por ali, vai diretamente à vítima, se dirige diretamente ao alvo, dispara contra ele, o homem morre no local e o criminoso foge. A polícia, claro, já está com essas imagens, já está analisando essas câmeras, tenta identificar o criminoso, mas já tem um perfil dessa vítima, do Charles Antunes, de 40 anos. Segundo a polícia, ele tinha alguns antecedentes criminais, até mesmo por estelionato, e atuava principalmente no litoral norte. Tinha inclusive uma revenda de veículos no litoral norte, esse homem que foi morto. Então, a partir daí, a polícia vai iniciar as investigações para entender a motivação e a autoria desse crime, André. 2h13 da tarde, aparece o momento, ali agora ele fugindo, As pessoas se assustando, o pessoal almoçando, sai correndo apavorado, não entende o que acontece. Enquanto que a esposa ajuda, né, no momento que ele foi ferido a bala. Também não sei se o Lucas sabe quantos tiros. Para quem está chegando agora, não acompanhou, tá aí. O momento que esse homem se aproxima do restaurante, esse é o atirador, segura a imagem. Ele entra e já põe a mão na boca. Alguém deve ter olhado, viu que ele estava com a arma na mão e já fez o sinal, silêncio. Aí ele entra e segue, revólver na mão, segue procurando, né, o alvo dele. Pode parar aqui a imagem. Tem duas pessoas sentadas aqui nesta mesa, tem outras pessoas aqui, outras pessoas nesta mesa de cá, lá pro fundo também a movimentação, e nessa mesa está aqui a vítima junto com a esposa. Ele se aproxima, desfere, aqui bem onde tem a flecha, aparece a vítima caindo e a esposa se levanta e vai socorrê-lo. Olha ali, ela socorrendo, ela está com uma roupa escura. As pessoas apavoradas, assustadas, saem de perto. Quantos tiros foram, Lucas? Já se sabe?
A informação que a gente tem, André, não tem o número exato, e sim que foram diversos os disparos contra a vítima, que até chegou a ser socorrida pela equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Ó, na câmera 13 que aparece, tem até uma criança no restaurante. Até uma criança Tá junto cheio com a mãe. o local, André? Cheio, Tá imagina cheio. o pessoal comendo, né? Almoçando, conversando e de repente, aqueles tiros todos e por isso a reação das pessoas de saírem correndo. Porque quando se dão conta já não sabe se é um assalto. Olha aqui, ó, olha a criança aí, ó, para ali a imagem. Aqui, ó, tem essa senhora que aparece e aqui tem uma criança que está com a mãe, uma criança. Aí ele segue e vem para a sala ao lado. E ainda de olho procurando, né? Procurando a vítima. Faz sinal de silêncio, não sei se é alguém do restaurante ou de repente um garçom, faz sinal de silêncio. E aí começam os tiros. O pessoal se apavora e sai correndo. Assustador. A polícia já tem indicação, já sabe quem é, já sabe as motivações, Lucas? Ainda não, André. A polícia iniciou essa investigação na sexta-feira, logo após o crime. Já tem essas imagens que vão ajudar e bastante na investigação, mas ainda não se tem a identificação do assassino. Mas uma das linhas de investigação, claro, é em relação aos antecedentes da vítima, do Charles Antunes, de 40 anos, que tem antecedentes por estelionato e também organização criminosa. Então, a partir daí, a polícia vai conduzir essa investigação para chegar no autor dos disparos. Claro, as imagens vão ajudar bastante, mas a polícia tem outras formas também de identificar esse assassino. Lembrando, o empresário tinha um empreendimento no litoral, né, uma revenda de carros. E na sexta-feira, portanto, a vítima não se sabe ainda das motivações. Polícia segue investigando. Até já. Obrigado, Lucas. Meio-dia, 34 minutos. E ó, teve pancadaria, gente. O retorno do carnaval depois de 2 anos, quando era para ser de diversão, de festa, né? Muita aglomeração, hein, Glauco? Mas teve confusão, sim. Foi no centro de Porto Alegre. Conta pra gente, Glauco. Na tradicional descida da Borges, né, que é uma celebração do carnaval da capital gaúcha, mas que desta vez terminou de forma muito ruim. A gente está vendo as imagens aí de confusão envolvendo o público e integrantes da Escola Estado Maior da Restinga, que inclusive nem completou o desfile que estava previsto para encerrar a programação. E isso foi justamente por causa da confusão entre o público e integrantes. Garrafas teriam sido arremessadas quando a bateria entrava na avenida. Em seguida, houve então uma briga generalizada. A confusão só diminuiu e foi parar posteriormente com a intervenção da Brigada Militar. A informação que se tem é que pelo menos uma pessoa da bateria teria ficado ferida. Lamentamos, né, André? A gente está aí tentando voltar a uma certa normalidade, era para ser um clima de celebração dentro de todos os limites que a gente sabe que é preciso ainda, mas não precisava ter violência. Não precisava descer de nível, como diz ali. Agora, o carnaval também, essa noite, teve imagens, né, de muita diversão. E é isso que tem que prevalecer, né? As pessoas se respeitando. Olha, o momento que é tão especial essa retomada. Não sei se o número ali não está acima do permitido. Realmente eu não sei como é que está esse negócio, porque a gente se perde, quando é que pode, quando é que não pode. O importante é que todo mundo sempre tem o máximo de cuidado. Em resumo da ópera é isso. A gente viu o pessoal se divertindo e que boa retomada das festas, do carnaval, né, dos eventos tão importantes para os vendedores ambulantes, enfim, para a máquina toda. É importante para todo mundo. Para o próprio centro, André. E ao menos a gente tem aí na tela da esquerda o pessoal se divertindo e é isso que tem que ser. Os brigões, os briguentos aí que aparecem na tela da direita aí, por favor, né? Vamos se comportar na próxima aí, porque a gente merece sim um carnaval bonito. É o carnaval que todo mundo quer de volta depois de tanto tempo longe, né, Glauco? E a gente viu famílias no centro de Porto Alegre, que a gente fala tanto, né, que o centro precisa ser humanizado, enfim. Põe só a tela da esquerda. Vamos tirar esses bagunceiros, deixar de lado. E pedir que o carnaval seja assim. De festa, de alegria, de divertimento, né? De vendas, porque, como dissemos, muita gente perdeu tanto espaço aí com a pandemia, que possa ser uma retomada de alegria e é a nossa cultura, afinal de contas, né, Gal? Isso mesmo. Coração de Porto Alegre, ali é da ala das Baianas, muito legal, né? E que assim seja. Dado o recado, o nosso pedido, o pessoal se comportar, né, Glauco? Sempre. 12h, 37 minutos. Ao comemorar o aniversário de 18 anos, uma menina levou um tiro.
e ficou paraplégica. A polícia já apurou que ela não teve culpa. Ela é uma vítima que estava no lugar errado, na hora errada, durante uma confusão promovida por criminosos. E esta jovem falou com exclusividade ao SBT. Nós mostramos este caso na semana passada. E agora a Luciane Coleman conseguiu conversar com esta garota e a gente vai apresentar a reportagem agora. A unha feita e pintada não esconde a vaidade dessa jovem manicure de 18 anos. Vítima da violência, ela prefere não mostrar o rosto por medo. A vida da garota mudou brutalmente na madrugada de 12 de fevereiro, quando ela saiu com um namorado e um amigo para comemorar o aniversário. Na volta para casa, eles passaram por esta rua de Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre, e se depararam com uma briga. Aí pararam na frente do carro, uma moto parou, e a gente não teve para onde sair e começaram já a chutar o carro. E deram os 2 tiros, e um deles que acertou em mim. Câmeras de segurança mostram um dos homens com uma arma na mão. É possível ver o momento em que o carro da jovem tenta passar pelo grupo, desvia e acaba atingindo uma moto. O veículo é chutado, o motorista agredido e o atirador dispara 2 vezes contra o carro. Um dos tiros atingiu a coluna da jovem, que estava no banco de trás. Eu só lembro que quando eu escutei os tiros, as minhas pernas eu já não consegui sentir mais e eu me segurei nos bancos. Ela em nada contribuiu para que os fatos acontecessem dessa forma. Ela estava passando no local errado, na hora errada, na companhia do namorado. E repito, ela em nada contribuiu para os fatos. No hospital, veio o diagnóstico. Eles falaram que eu perdi o movimento das pernas, mas que eu tinha a possibilidade de voltar a andar. Daí eles falaram que a bala está alojada no pulmão e que quebrou 2 ossinhos da coluna. Segundo a polícia, os criminosos haviam se envolvido numa confusão em uma festa dentro deste clube de Sapiranga. Um homem teria paquerado a ex-namorada de um dos agressores. A briga continuou aqui na rua, onde o jovem foi covardemente espancado. A polícia identificou 5 integrantes do grupo, inclusive o atirador. 4 já estão presos pelas 2 tentativas de homicídio. Todos eles já têm alguma espécie de antecedente, sendo que o líder dessa gangue, ele tem envolvimento no tráfico de drogas, apesar de jovem, já era uma liderança do tráfico, ele está preso. A delegacia de Sapiranga prendeu ele algumas semanas atrás por tráfico de drogas. Depois de 1 mês internada, a vítima teve que voltar para a casa dos pais. A moradia pequena não comporta uma cama hospitalar. A área de serviço foi adaptada. Mudou muita coisa para mim. Que eu nunca gostei de ser dependente de alguém. Eu precisava de alguma coisa, eu ia lá e fazia, né? Aí, agora eu tenho que depender da minha mãe e da minha irmã. O sonho de abrir um salão continua vivo, mas antes ela tem um novo desafio. Voltar a andar, trabalhar, conquistar todas as coisas e esquecer tudo isso, né? No dia do aniversário, Glauco. Bom, o pai da menina, ele é aposentado, ganha pouco. Como vocês viram nas imagens, a casa da família, ela tem problemas e precisa de reparos. E a jovem ainda não conseguiu, né, ir ao médico também e nem a fisioterapia desde que saiu do hospital. Porque o transporte da prefeitura, né, estragou. Então, se alguém de alguma forma puder ajudar, né, para tentar minimizar essa condição, né? Que entre em contato através das nossas redes sociais, certamente o Jean vai colocar nas redes sociais de alguma maneira. Já a Prefeitura de Sapiranga, é isso? A Prefeitura de Sapiranga diz que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a paciente iniciou o tratamento no último dia 28, dia 30 o veículo que faz o transporte estava em manutenção, já dia 1º retornou à fisioterapia com o veículo da Prefeitura, inclusive hoje tem atendimento marcado para as 4 da tarde. Porque o que é preciso ser investigado, né, antes de qualquer coisa, a questão da saúde dela, né, para ver se há possibilidade dela retomar
Tem aqui no Rio Grande do Sul nós temos tantas instituições, tantas pesquisas nessa área. Quem sabe a gente consiga, né, recuperar aí o movimento para essa garota. Agora, pelo que tudo indica, Glauco, e o delegado Branco falou, e eu lembro que na sexta-feira o próprio delegado disse que não tinha entendido a dinâmica. Houve uma briga, tá? E a pessoa que eles bateram na frente desse local conseguiu escapar. E aí o carro que estava ela e o namorado e um amigo, a hora ali, ó, ele cruzou no momento que eles iam atirar nesse rapaz. Ou seja, eles atrapalharam. E aí por isso que atiraram no carro. Atiraram no carro e acertaram essa jovem. No dia do aniversário, indo para uma festa, comemorar, fica paraplégica. Assim. Então a gente pede também que a prefeitura, afinal de contas, segurança, não adianta dizer, isso é com o Estado. Não, é no seu município. Também tem que oferecer ao seu cidadão as condições todas necessárias para que o cidadão sapiranguense tenha condições como essa jovem de tentar se recuperar o quanto antes, porque quanto mais o tempo passa, mais tempo se perde. Então é importante que ela tenha atenção, sim, e que se tenha uma ajuda. Poxa, 18 anos, né? Tem um sonho, a gente vê que a casa não tem condições, que a gente consiga, quem puder colaborar através das nossas redes sociais, tem todos os acessos. Mas, de certo modo, é isso. Houve uma briga, a vítima que estava, né, sendo agredida conseguiu escapar e na hora que foram atirar, o carro cruzou. Aí, atrapalhou. Ficaram na frente, na linha de frente, atiraram no carro, acertaram essa jovem que ficou paraplégica. Em resumo, é isto. É a nossa violência de cada dia, Glauco. Que já estamos por aqui, Glauco. É uma coisa terrível. Tem o lado criminal, eu espero que a polícia, a justiça tomem conta disso. E eu fico pensando muito na saúde. Quem puder ajudar, o André já falou, em seguida nas nossas redes sociais, todas as informações a respeito deste caso aí. E tomara, a gente deseja que ela tenha sucesso nessa recuperação. Porque, olha, é uma coisa muito triste que aconteceu com ela. Não, e olha só, o namorado dela, eu não sei se o namorado é o que estava dirigindo, eu não sei quem era o motorista, mas percebam um detalhe, o motorista no desespero poderia ter engatado uma primeira e arrancado e atropelado meia dúzia aí, Glauco. E ia se incomodar tanto, André. Poderia ter feito isso, quer dizer, no desespero, eu digo poderia no sentido de era uma das opções que ele tinha. E em determinado momento, talvez tenha pensado, não vou fazer isso, posso provocar uma tragédia. Talvez ele pudesse achar que era um assalto, não sei o que passou na cabeça dele, mas ele teve a opção ali de não arrancar e em seguida os tiros no carro. Então vejam só, né? Os que estavam na frente, pelo que se sabe de moto, eu não sei se eram conhecidos, porque o pessoal, esse carro que foi onde ela estava, eles não tinham absolutamente nada a ver com essa confusão, talvez nem nessa festa eles estivessem indo, talvez nem nessa festa. Então essa é a situação, nas redes sociais, quem puder ajudar, colaborar, ou mesmo alguma instituição de saúde, de reabilitação, o Vale dos Sinos, que é tão pungente também na área da saúde, que puder colaborar com essa jovem, fica o nosso pedido, né, de ajuda. Portanto, assim, é um drama que é incrível que isto possa acontecer, mas é a nossa realidade. Quando a gente mostra, Glauco, é duro, nossa, é muito duro. Uhum. É muito duro, sim, mas é a realidade. É a realidade dessa jovem de 18 anos que estava trabalhando, teve que parar porque no dia do aniversário recebeu isto, né? Essa agressão, tiro na nuca que deixou paraplégica. Estava trabalhando e a casa dela não oferece, infelizmente, condições. Ela vai receber ajuda. Isso é o que a gente pede, certamente ela vai conseguir. 12h46 agora e segue internada a policial civil que foi baleada na cabeça durante uma operação em Rio Grande, lá no sul do estado. Comentamos sobre este fato nessa operação que aconteceu em Rio Grande. Aliás, a violência em Rio Grande devido ao tráfico, à briga de gangues, né? Há muitas operações da polícia sendo feitas lá no sul do estado. E, infelizmente, essa policial que ficou ferida, o Guilherme Roquette tem os detalhes, né, Gui? Exatamente, André. Pois então, a escrivã de polícia Laline Larratea, ela tem 36 anos, ela ainda está entubada, mas agora já não está mais sedada lá no hospital de Rio Grande. Por quê, André? Porque os sedativos eles foram então suspensos, a aplicação foi suspensa, para esperar para que a Laline possa agora acordar então e que seja feita uma nova análise do estado de saúde dela. Hoje pela manhã, André, ainda foi feita uma tomografia.
O que aconteceu lá em Rio Grande? Pois foi uma operação da Draco, a delegacia lá de Rio Grande, com 90 policiais civis, para combater uma quadrilha de tráfico de drogas que atua lá na cidade. Eu até conversei hoje de manhã com a delegada Lígia Furlaneto, daqui a pouquinho a gente vai ver a entrevista dela, e ela me disse o seguinte, ó, não é diretamente envolvendo aquela série de homicídios, mas pode ter alguma ligação, já que há um esquema aí, uma disputa por pontos de tráfico de drogas. Vamos ouvir o que disse a delegada Lígia Furlaneto, lá de Rio Grande. Nós identificamos que uma das causas desse aumento dos homicídios é a disputa, né, de facções pelo controle do tráfico aqui. Então, uma das estratégias da Polícia Civil é justamente atacar essas facções, e atacar tanto no combate ao tráfico como atacar os seus patrimônios. Então essa era uma investigação, era uma operação que não só era para o cumprimento de mandados de busca e de prisão, mas também para o bloqueio de contas bancárias. Então esse indivíduo, ele está vinculado a essa organização criminosa, que é liderada por um apenado da Penitenciária Estadual de Rio Grande, identificado como líder dessa organização, e esse indivíduo então faz parte dessa organização. E aí, Gui? Pois então, André, aí a policial, como é que aconteceu o caso, né? A policial, ela estava junto em uma diligência nesta casa desse cidadão aí, que era um desses alvos. Ele já tinha sido preso, André, outras 4 vezes, a última em novembro do ano passado, no mesmo local, na casa dele. Foi nesse momento, então, quando os policiais foram cumprir o mandado de prisão e busca e apreensão lá no local, ele não saiu da casa e de dentro dessa residência ele atirou contra os policiais. Foi então que a policial, a escrivã, ela foi baleada com um tiro no rosto, precisou ser rapidamente removida até um ponto onde o helicóptero da polícia a resgatou e encaminhou então a policial para o hospital lá de Rio Grande. O cidadão, autor desses disparos, ele acabou preso pela Polícia Civil e, além dos crimes que ele já estava sendo investigado, agora vai ser também indiciado pela tentativa de homicídio da policial. Operação que aconteceu na sexta de manhã, inclusive na sexta ao meio-dia, a gente tinha trazido, né, essa ocorrência envolvendo a policial que estava em cirurgia, que se recupere o quanto antes. E, portanto, como disse a delegada, tem a ver com essa onda de violência que também atinge regiões fora da região metropolitana, né? Regiões além da região metropolitana, no caso lá de Rio Grande, no sul do estado. Obrigado, Guilherme Roquete. Meio-dia 49 minutos e a violência na Vila Cruzeiro aqui em Porto Alegre. Olha, continua já há pelo menos 2 semanas. Agora há pouco de manhã, pelo cálculo, a 14ª vítima. Inclusive, o Lucas Abate está lá, a vítima estava numa borracharia. Tá? Isso há 2 semanas, praticamente 1 por dia. É a disputa por espaços. No sábado, também teve vítima e uma criança ferida, aliás, uma festa de aniversário. Não é mesmo, Lucas? E esse crime, André, que a gente acompanha nesta manhã é tão recente, aconteceu por volta das 11 horas da manhã, que agora que o Instituto Geral de Perícias está chegando aqui para fazer o levantamento preliminar no local. Informações que se tem ainda muito iniciais ainda, é de que esse homem seria um funcionário dessa borracharia, oficina mecânica, e estava ali quando criminosos chegaram em um carro sedã prata e dispararam pelo menos 9 vezes contra ele, que morreu no local. Em seguida, os criminosos já fugiram e o homem está morto aqui e ainda não teve a identidade divulgada pela polícia. Essa, André, 14ª morte que acontece nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, principalmente nessa região da Cruzeiro, que vem vivendo uma guerra do tráfico. E você lembrou bem, no sábado, uma criança, uma menina de 7 anos que não tinha nada a ver com a história, estava em uma festa infantil, foi baleada também, está internada em estado grave no hospital de pronto-socorro, quando criminosos foram executar um homem, um líder do tráfico de drogas. Então, era uma vítima colateral, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história e também foi baleada. Nós conversamos hoje pela manhã com o diretor do Departamento de Homicídios, delegado Eibert Moreira Neto, e vamos ouvir o que ele nos relatou sobre esses confrontos, o que tem motivado esses confrontos, principalmente na região da Cruzeiro. As ordens estão partindo de dentro do sistema carcerário. Na semana retrasada, 2 lideranças já foram isoladas e nós não descartamos a possibilidade de isolar outras, né? Sempre tendo em vista que essas pessoas que estão dentro do sistema carcerário e que estão determinando a prática de homicídios
aqui na capital, elas serão indicadas para transferência do Sistema Penitenciário Federal. Meio-dia 52 minutos daí. Há 2 semanas, pelo menos 14 pessoas que morreram vítimas dessa disputa por espaços, como disse o delegado Ebert, ordens que são dadas de dentro da prisão. Lucas, já te passo. Ordens que são dadas de dentro da prisão. E já disse o delegado Ebert, né, que a possibilidade de serem indicados para transferência ela é muito grande nessas situações. Lucas. Isso, André. 2 pessoas já foram transferidas ainda dentro do estado aqui, mas levadas para outras penitenciárias. E a polícia tenta enviar também outras lideranças para fora, para penitenciárias federais, onde devem ficar totalmente isoladas, sem qualquer conexão com o mundo exterior. Mas o que tem causado esse confronto, André? O que motivou esse aumento na disputa nos últimos dias? É uma briga, uma rixa entre 2 facções que até atuavam em conjunto, trabalhavam juntas, mas tinham o pagamento de uma dívida. Uma facção que atua aqui na Cruzeiro estava devendo para a outra e, segundo a polícia apurou, a outra facção pediu como pagamento da dívida a entrega de pontos de tráfico de drogas. E essa facção que atua aqui se negou. Então, por conta disso, esses ataques se intensificaram nos últimos dias, com o objetivo de prejudicar e tomar esses pontos de tráfico de drogas aqui na região da Cruzeiro. Pois é, Lucas, e justamente por causa dessa disputa, né, entre os grupos rivais, que o governador Ranolfo Vieira Júnior antecipou para ontem, domingo, o anúncio do novo secretário da Segurança Pública, que é o coronel da Brigada Militar, Vânio César Santa Rosa. O delegado da Polícia Civil, Heraldo Guerreiro, é o novo adjunto da Secretaria de Segurança. A segurança ficou sem titular por 3 dias, quando Ranolfo, que era então vice-governador e também secretário de Segurança, assumiu o Palácio Piratini. Durante a entrevista coletiva de anúncio do secretário, Santa Rosa comentou o clima de insegurança causado pela briga de facções aqui em Porto Alegre, mas não foi muito preciso na resposta. Estão sendo feitas ações com alguns passos serão dados, já foram dados os dias atrás, são reuniões que nós vamos começar a realizar agora ao longo dessa semana que está se iniciando, mas em resumo é continuidade ao trabalho que já vem sendo feito. Talvez estrategicamente não foi revelado muito o que de fato está sendo feito, mas é claro que a Secretaria de Segurança e o próprio governo do estado, com o delegado Ranolfo, então hoje, né, governador, certamente estão muito atentos ao que vem acontecendo aqui em Porto Alegre. Lucas. André, para a gente até trazer mais informações sobre o local do crime aqui na Cruzeiro, esse homicídio de hoje pela manhã, esse homem morto com diversos disparos, a gente mencionou antes, que foi a poucos metros, no máximo 150 metros do Poção da Cruzeiro, que está lá no fundo onde passa aquele ônibus da linha T3 neste momento. Das outras vezes houve fechamento do posto, mas agora até pouco a gente foi ali na frente, o posto segue atendendo normalmente, só que a gente vê tem várias motocicletas da Guarda Municipal, estão por ali reforçando a segurança, porque esse clima de insegurança aqui na região da Cruzeiro é bastante intenso. A gente lembra, teve esse caso de hoje, teve um caso no último sábado e nos últimos dias diversas mortes aconteceram por aqui. Então tem toda essa preocupação na continuidade da prestação de serviços públicos, André. Lembrando ao que há pouco falamos, dá praticamente uma por dia. Considerar que são hoje, contando com esta morte, são 14 mortes em 2 semanas, uma por dia. Glauco. Quem é daqui sabe muito bem, mas para quem não é de Porto Alegre, gente, Vila Cruzeiro, nós temos o posto que ele extrapola os limites daquela região, ele atende gente de tudo que é lado, inclusive eu tomei vacina no posto da Cruzeiro. Somos 2. É um local que liga a zona sul de Porto Alegre a outros pontos e muito frequentado por motoristas que não querem, por exemplo, passar pela Padre Cacique. E eu te pergunto, alguém tem tranquilidade para andar por ali agora? É difícil, né? E ali que, infelizmente, até hoje não saiu, que já era para estar pronta, a obra da Copa. O legado. O legado da Copa, que ainda não conseguiram resolver. A gente vê alguns trechos daqui, por exemplo, aqui existe esse bloqueio, porque ainda não puderam entregar. Essa é a avenida, chamada Avenida Tronco, né? Também não conseguiram desenrolar por uma série de razões.
o que dificulta muito a circulação também aí, ó, essa aí é a Vila Tronco. E isso aqui, ela liga a zona leste à zona sul da cidade. Isso aqui, quando estiver pronto, isso vai ser uma mão na roda para quem se deslocar aqui por Porto Alegre. Diga lá, Lucas. Não, André, até a gente vindo para cá, para esse local de homicídio, hoje pela manhã circulamos por aqui também e realmente tem essa dificuldade da Avenida Tronco, que já é prometida há bastante tempo, e a nossa equipe mesmo teve que fazer diversos desvios para chegar até o local, por conta dessa obra aí que há anos é aguardada pelos moradores aqui da Cruzeiro. É para a Copa, né? Não se sabe qual. Para de 2022. Era a Copa aqui que foi 2014, é isso? Me ajudem. Era a Copa do Brasil. Para a Copa de 2014. E não sei se vai ficar para daqui a 10 anos a próxima Copa, porque de fato tem muita coisa ainda a ser feita e os moradores também prejudicados por causa da falta dessa obra e de circulação, né? De circulação ali na Vila Tronco, aqui em Porto Alegre. Meio-dia, 58 minutos, e atenção para esta imagem, um homem que foi atropelado e agredido. Isso foi em Passo Fundo. Ô, Glau, explica o que aconteceu, atropelaram, depois foram lá e deram uma surra nele. Vamos tentar explicar. É difícil, mas vamos lá. Aconteceu na manhã de ontem, às 6 horas, e de acordo com informações da Delegacia de Homicídios, que está investigando o caso, após o atropelamento, 3 homens saíram do carro, e a gente viu na imagem, né? E acabaram espancando esse rapaz que já tinha sido atropelado. Bom, aí é que vem aquela parte de que a gente tenta explicar, mas justificar. A alegação destes homens que estavam no carro é de que eles teriam ficado irritados porque este homem se atravessou na frente do veículo. E aí acabou sendo atropelado. Ou seja, eles atropelaram, mesmo que sem intenção. Aí, como não gostaram de tudo que tinha acontecido, voltaram para bater ainda mais neste homem. O motorista deste veículo, ele foi preso por estar embriagado, tá? Mas os outros homens não. Eles estão soltos e o caso está sendo investigado, André. Meu Deus do céu. Olha, explica mais uma vez, assim, resumidamente. Quer dizer, os caras atropelaram, o motorista estava bêbado, atropelou na faixa de segurança e incomodados ainda com não sei o quê, porque o outro atravessou, né? É isso? Porque não esperou passar. Isso. Desceram lá e foram para cima dele. É assim? Isso. É isso? Foram bater no cara que tinha sido atropelado porque ele não tinha nada que está caminhando ali. Que horário era isso? Será, hein? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E tinha bebido conforme o bafômetro, isso? Era uma briga aditivada, exatamente. O condutor foi preso por estar embriagado. Muito bem, em Passo Fundo. O cara ficou bem, né? A vítima ficou bem. Sim, inclusive dá para ver na sequência da imagem. Ele conseguiu levantar, saiu mancando, é verdade, com muitas dores, mas saiu andando, ainda com o celular na mão. Só que ele nem imaginou que ia ser ainda agredido. Né? Que a segunda parte ainda viria. É. Viu que ele vai pro telefone meio que avisando alguém do que tinha acontecido. Tipo, ganhei a vida, nasci de novo. E aí, de repente, o pessoal vem atrás e vem para bater. É isso? É, exatamente. Mas que barbaridade. Segundo tempo da briga. Agora, 1h e a Polícia Civil apreende uma grande quantidade de drogas sintéticas aqui em Porto Alegre. Veja agora em mais um giro de notícias. A apreensão foi no bairro Rubem Berta. As drogas estavam dentro da mochila de um motociclista. Ele levava 2.000 comprimidos de êxtase e 500 de LSD. Os entorpecentes seriam entregues para traficantes do bairro. Dinheiro a perder de vista. 4.000 notas de R$100. Um motorista transportava os R$400 mil no banco traseiro do carro. Aos policiais não soube dizer a origem da grana toda. A prisão aconteceu no Chuí, no sul do estado. O homem foi preso em flagrante por evasão de divisas. De volta para casa. Essa cachorrinha foi resgatada perdida na BR-470 em Bento Gonçalves. Segundo a família, Bela fugiu do sítio no sábado à noite e foi encontrada ontem por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Que bom, um final feliz, né, André? Tem muitos cães que fogem por causa, às vezes, de foguetes. Barulhos, né? Barulhos, Eu sei de uma cachorrinha que desapareceu na virada do ano. Foi lá acho que foi 2 irmãos, eu sei que foram encontrar a cachorrinha em outra cidade, porque uma senhora viu, disse assim, olhou e disse, essa cachorrinha está perdida, pegou a cachorrinha e começou a procurar em redes sociais para divulgar e ela foi de fato devolvida. Era uma York, eu acho, Yorkshire. E aí essa cachorrinha, que pode ser que tenha
tenha fugido, né? Foi no sábado à noite que ela fugiu, né? Que a Liliane falou, não foi? Isso. Foi no sábado de noite. E a carinha dela de assustada, assim, tipo, até que vamos me buscar ou não vamos buscar, hein, Glauco? Ei, tio Glauco, vem me buscar ou não vem me buscar? Apavorada, né? Hã? Tá ali. Que tá bom ali. que terminou assim. É verdade. Pelo menos isso. E ver como é importante, Glauco, porque às vezes as pessoas veem um animal perdido e pegam para si quando tem que se dar conta que é um animal que pode estar perdido, ter fugido, né? E se puder colaborar, que busque ou a polícia, que busque alguma orientação, ou mesmo alguma instituição de proteção aos animais, mas tentar devolver, porque a gente sabe que o bichinho, quando fica longe, né, do seu cuidador, ele sofre e sofre bastante. 1h02 agora. Nós temos um recado muito importante para vocês, os nossos parceiros, os nossos amigos da Sorri Fácil. Boa tarde. Olha essa novidade, alinhador invisível da Sorri Fácil. Conheça o Sorri Fácil Aligner. Você já ouviu falar sobre os alinhadores invisíveis? Eu sou a doutora Isadora Kozlovski, que vim aqui hoje para lhe contar que estamos lançando o Sorri Fácil Aligner, alinhador invisível próprio da rede Sorri Fácil. Eles são ideais para quem busca um sorriso único e alinhado e quer um tratamento confortável, ágil e discreto. O alinhador pode ser removido para alimentação e higiene e o melhor, pode ser até 40% mais rápido que o aparelho convencional. Por isso, deixo aqui um convite especial. A Sorri Fácil estará esperando você. Venha conhecer os alinhadores invisíveis Sorri Fácil Aligner e tenha um sorriso alinhado de forma fácil e confortável. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Uns abraços, muitos abraços aos amigos da Sorri Fácil. Agora eu estava olhando aqui assim, ó, Glauco. Mandaram eu ler ali, prepare o bolso. Eu já estou olhando aqui o meu bolso. Eu disse, não vem falar em aumento de preço de novo. Não pode ser verdade. Eu estou olhando aqui, tudo vazio, Glauco. Se o André está assustado, imagina eu. Hein? Ó, o pãozinho do café da manhã. Ah, não. Mais caro também. Um dos motivos é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Às vezes o pessoal diz, eles estão longe. Eles que briguem. Não tem nada disso, não. Até porque envolve muitas mortes, infelizmente. E é uma crise que influencia a todos nós. É que muitos produtos derivados do trigo tiveram alta de preços. A Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do planeta. Na reportagem a gente explica. A principal matéria-prima desta indústria de pães de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vem da Argentina. Desde o início do ano, o preço da farinha importada já subiu quase 50%. Tu não consegue mais fazer estoque mesmo porque não tem disponibilidade de farinha para te estocar e porque o preço também já está nas alturas, né? O motivo é a valorização do trigo no mercado internacional depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, responsáveis por 1/3 da produção mundial. É tudo momentâneo, a gente não sabe, a gente só está vendo quando chega o vendedor e fala assim, olha, tem mais aumento de 8%, de 10%. Enquanto o fim do conflito é incerto, uma certeza já existe, o impacto no bolso do consumidor. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, o pãozinho sofreu reajuste de até 23% desde o começo da guerra. Nesta padaria de Porto Alegre, em janeiro, o quilo do pão custava R$ 12,90. Em 3 meses, passou para quase R$ 15. E não deve parar por aí. Os moinhos já avisaram que vão continuar subindo porque não tem produto, né? Não tem aonde eles comprarem produto. Eles estão sem estoque também. Os moinhos estão dizendo que dentro de 3 meses possivelmente poderá faltar farinha. O dinheiro que Beatriz ganha não garante mais a mesma quantidade de pãezinhos. E ela precisou reduzir a compra pela metade. Necessito tomar um cafezinho, né, de manhã. Aí tem que ter o pão, né? Fazer o quê? Sem pão não dá. Talvez seja o momento, Glauco, das pessoas buscarem outras alternativas. Uma delas, e algo que eu gosto muito e não aumentou ainda de preço, que é a batata doce. Batata doce assada, né? Eu gosto de fazer batata doce assada, coloca no papel alumínio, né?
E faz a lenha, não precisa, né, para quem tem lenha, para não gastar gás, porque também tem que cuidar com gás. Ela é um alimento muito bom, não se iguala, né? Obviamente, não tem nada a ver diretamente com o sabor do pão, mas é uma refeição, um alimento muito interessante, que é a batata assada que a gente vê em muitas padarias, principalmente no interior. Agora, tem vários problemas na nossa economia surgindo devido à guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos um problema de novo agora de transporte. No caso, os containers, inclusive já se fala em que mercadorias sejam transportadas diretamente nos porões dos navios sem os containers, porque há uma falta muito grande, há um problema de boicote também, né, do mundo contra a própria China, com a Rússia. Então, há todos esses reflexos que, infelizmente, chegam no nosso bolso. Então, é hora de sim, de economizar, e não só isso, mas, né, tu vê outras possibilidades, tomar um café da manhã com um pedacinho de uma batata doce assada. Pode ser, olha, só que assim, ó, André... Não substitui, obviamente. Ficar né? sem o cacetinho nosso de cada dia? Ah, não, André, não, eu fico sem andar de carro, não, eu fico sem medicamento, né? sem o cacetinho. Sem o farroupilha, né? Não. Sem o farroupilha, que é o chamado farroupilha, o presunto e queijo. Aqui em Porto Alegre se fala muitas vezes, fora de Porto Alegre o pessoal não conhece o farroupilha. Né? Mas é isso, é reflexo que a gente consiga, né, Glauco, que essa guerra aí chega para a gente retomar toda a economia que precisa, as pessoas precisam. Agora, eu não sabia desse número. Principalmente, né? Não há dúvida disso. 1/3 do trigo produzido no mundo vem, né, da Ucrânia e também da própria Rússia, ou seja, é uma quantidade muito grande. E enquanto vivermos numa economia globalizada e não tem jeito, né, não tem mais volta, tudo isso é reflexo no nosso bolso e, infelizmente, principalmente de vidas. Né? Vou armazenar cacetinho, é uma boa dica. Vou começar a congelar a partir de hoje. Tem lugares que você compra já congelado também, em grandes mercados. Pré-pronto, né? Está na hora de ir embora, é isso? Está na hora de ir embora? Tem imagens ao vivo. É Atlântida? Plataforma de pesca de Atlântida. 22 graus a temperatura. A gente vai ter hoje o sol, principalmente para o oeste, aparecendo, e até aqui em Porto Alegre, viu? Até aqui em Porto Alegre teve muita chuva já, viu? Muita chuva. Mas amanhã a gente detalha sobre a previsão do tempo. Voltamos amanhã. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma boa tarde, né, Glauco? Boa tarde. E até amanhã. Tchau, tchau.